Bom, pessoal, a gente dá aquela respirada para a gente continuar falando de tendências, né? E como eu disse no vídeo parte 1, na parte 1 dessa conversa, é um assunto super amplo, é um assunto extremamente profundo. O tempo que a gente fala que são questões específicas, então se a gente fosse se aprofundar, eu acho que seriam muitas aulas, muitos momentos conversando sobre tendências, porque quando a gente começa a enxergar a tendência envolvida nesses contextos sociopolíticos, a gente começa a ampliar a nossa concepção sobre elas, e aí vão surgindo outras questões, né? Mais específicas em relação a cada uma delas. Bom, só retomando o que a gente falou na parte 1, a gente trabalhou um contexto amplo de como essas concepções elas surgem, elas aparecem. A gente disse que elas não necessariamente estão em momentos históricos uma seguido da outra, muitas vezes elas estão no mesmo momento histórico e fazem contraposição, no caso da tradicional e das renovadas, as renovadas que fizeram contraposição à tradicional, né? E depois a tecnicista que fez uma contraposição às renovadas, mas isso tem a ver com o momento histórico, né? Com as tomadas de poder, com os interesses, enfim. E aí a gente falou especificamente do porquê que as renovadas são liberais. E aí eu acho que isso é maravilhoso da gente entender. Elas estão no grupo das liberais, segundo Saviani, segundo Libânio, segundo de Giorgi. Elas estão nesse grupo porque elas não lutam pelas questões sociais, elas não lutam para que essa comunidade, para que essa sociedade, essa parte da sociedade que tem menos direitos, tenham também direito a essa educação. Então, elas fazem um papel muito mais voltado a uma educação, a uma metodologia e não ao ato educativo, né? A educação como direito de todos, né? A educação num processo mais democrático, salvo, né? O Anísio Teixeira, que foi um dos grandes representantes da Escola Nova, só que Anísio Teixeira traz um movimento de renovação e ele também alia a esse movimento a democratização, né? O acesso a todos. Então, Anísio Teixeira sai um pouco da casinha no sentido dessa Escola Nova que não mexe com essa questão social, mas ele sozinho também não é o movimento todo, mas o movimento como um todo, ele trabalha mais nos processos metodológicos, né, nos processos que diferenciam da educação tradicional, da pedagogia, da tendência tradicional, e não no movimento social. Então, por isso, elas estão nas liberais, elas não estão nas progressistas, né? Aí tem gente que discorda, que acha que é muito ruim deixar as renovadas nas liberais e não trazê-las para as progressistas. Mas, de acordo com os autores que nós estamos aqui trabalhando, elas são liberais porque, em muitos momentos, elas até fortalecem, né, essa divisão social, porque elas não lutam. É aquela situação de que é muito ruim um bom calado, né? Uma pessoa boa calada faz muito mais prejuízo, né, do que um mal falando, né? Se a gente tiver essa dicotomia de bem e mal. Então, possivelmente, para muitos autores, as renovadas, elas até poderiam estar ali nas progressistas, se elas não tivessem ficado caladas omissas em relação às questões sociais. Então, por isso, elas estão ali nas liberais, né? E aí, Anísio Teixeira se destaca, principalmente por todos os cargos que ele passou, por todas as situações até aqui no Distrito Federal, onde ele pensa essa educação mais democrática para Brasília, como capital do Brasil, pensou as escolas parques, né? As escolas parques tem um princípio, né, agregador cultural, então a escola parque serviria para fazer esse fomento à cultura, ao lazer, né, para os estudantes, né, da escola pública, vamos dizer assim, pública, laica, né, democrática, diversa, né? Então Anísio Teixeira faz sim essa defesa. E ali ele também não conseguiu fazer essa defesa por muito tempo. Sua morte ainda é um mistério, né, para muita gente, e em relação ao fato de que ele estava se destacando muito, principalmente no Conselho Nacional de Educação, onde ele fez parte até a década de 60. Bom, dito tudo isso, né, sobre essa questão, a gente vai ali então entender as progressistas, né?
segundo Libânio, as tendências progressistas, elas estão ali se contrapondo à tecnicista, né? Então, esse movimento muito praticista e fordista educacional incomoda, né, os educadores e as pessoas que entendem que a educação não tem que servir aos desejos econômicos do Estado. Isso tem a ver muito com uma postura crítica em relação à educação. Então, existe um movimento, né, que é criado por alguns teóricos, por alguns professores, por alguns educadores, né, que tentam discutir, que tentam fomentar essa criticidade em relação à educação ali no movimento da escola tecnicista, né, tentam colocar uma outra proposta educacional. E aí surgem as tendências progressistas ou as tendências críticas da educação. Então, a base dessas tendências é uma crítica realmente social em relação a uma educação tecnicista que está sendo realizada no Brasil na década de 60, 70, 80 e por aí vai. E aí a gente tem, então, dentro desse grupo das progressistas, estão aquelas tendências que lutam, aquelas tendências que têm em seu princípio, em sua fundamentação, uma base de luta, uma base contra-hegemônica, uma base que entende a sociedade com as suas distâncias sociais e econômicas e culturais, e por isso tentam apresentar, né, para o mundo, para a sociedade, que uma educação tecnicista ela vai cada vez mais distanciando economicamente, socialmente, culturalmente essas classes. Então, é sim um movimento de classes que tenta trazer por meio da educação uma emancipação social. Então, provavelmente são aí os teóricos mais odiados pelo liberalismo e pelo neoliberalismo como a gente tem hoje, né? Então aí Paulo Freire na fogueira, Saviani na fogueira e por aí uma galera aí que realmente nessa década 70, 80 se contrapôs a essa escola tecnicista, tendo em vista que essa escola tecnicista tinha um objetivo, né, muito, muito claro, que era a exploração dessa mão de obra. Então essas tendências vieram fazer essa contraposição, dizendo que a função social da escola, ela é uma função de emancipação. Bom, dito isso, então nós temos 3 inicialmente nesse grupo e depois a gente complementa com a pedagogia histórico-crítica de Saviani, né? Então a gente primeiro vai falar da libertadora, da libertária, crítica social dos conteúdos. E aí depois a gente fala da pedagogia histórico-crítica e a gente vai tentar conversar com vocês, e é questão da prova de concurso lá para a Secretaria de Educação. As pessoas me perguntam muito, os meus alunos me perguntam muito, professora, a crítica social dos conteúdos e a histórico-crítica não é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa, apesar das bases serem as mesmas que fundamentam as duas, mas não é por conta do seu processo, por conta da sua epistemologia, vamos dizer assim. Então, não é a mesma coisa, mas são muito parecidas e a gente vai entender um pouquinho do que as diferenciam. Então, vamos para a libertadora, né, que a maioria das pessoas mais falam, a que Paulo Freire, né, liderou enquanto representatividade no Brasil e no mundo em relação à libertadora. O que a libertadora diz em termos de uma tendência progressista? Ela vai justamente bater na tecla de que o conhecimento não pode ser fragmentado, de que o conhecimento ele precisa partir de uma situação concreta, não é verdade? De uma experiência de vida. Né, a tendência libertadora vai trazer o sujeito para esse processo de conhecimento, vai horizontalizar as relações também, Dani, mas as renovadas também não horizontalizaram as relações, mas não partiram das situações concretas e sociais. Olhem a diferença, isso é o que vai fazer você acertar a questão lá no dia da prova. Porque as duas trabalham com horizontalizações, sim, uma é liberal, a outra é progressista, mas o que tem para além disso? O que tem para além disso é que na libertadora, Paulo Freire vai dizer que eu vou partir de uma situação concreta e eu volto para essa situação concreta para fazer a problematização com esse sujeito. Então, eu vou problematizar esse conhecimento. E tem uma questão também muito interessante, que a libertadora e a libertária, que a gente vai falar daqui a pouco, elas não valorizam com intensidade os conteúdos, os conhecimentos acumulados ao longo da história, porque elas vão trazer que esses conhecimentos são
impostos, que esses conhecimentos são de uma ordem elitista, então não se valorizava muito esses conhecimentos nessas duas tendências, não se valoriza, né? E aí a gente tem muitas escolas que utilizam a tendência libertadora como base do seu PPP ali, escrevem que tem o princípio do diálogo, né? Como Paulo Freire sempre trazia as rodas de conversa, as assembleias escolares, né? A palavra do sujeito é a partir da palavra do sujeito que se traz o processo de construção de conhecimento. E aí Paulo Freire vai ter uma experiência, uma prática dessa teoria muito na educação de jovens e adultos. Então, na educação de jovens e adultos é que ele consolida a sua parte teórica e prática em relação à educação, porque ele traz para a alfabetização de jovens e adultos justamente o seu método Paulo Freire, que é uma metodologia baseada na palavra e no sentido, no significado. Então, por muitos momentos, trabalhando com os adultos que já tinham uma experiência de vida ampla em relação ao que fazia, essa alfabetização, ela partia desse interesse, né, dessa palavra, mas trazia isso para um contexto social. Então, se eu estivesse falando com pessoas que trabalhavam na construção civil e eu partia do tijolo para os alfabetizarem, a partir desse momento, o método Paulo Freire dizia que eu precisava problematizar essas questões, né? O porquê que eles estavam trabalhando ali, o quanto que eles ganhavam, né? Quem é que levantava essas paredes, se eram eles ou se eram outras pessoas, e o quanto que eles eram valorizados dessa prática. Então, juntamente com o conhecimento fomentado ali, tinha uma questão social de problematização. Então, o método Paulo Freire é conhecido muito pelas problematizações. Então, você problematiza o conhecimento em cima, né, enraizado na palavra e no conhecimento prévio desse sujeito. Ou seja, você valoriza totalmente o sujeito, né, em relação a esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, você o liberta da opressão do sistema. Então, é legal falar isso, porque o nome libertadora, ela vem apresentando para esse sujeito que ele não tinha, vamos colocar aqui o conhecimento em forma da alfabetização, mas, ao mesmo tempo, o libertando das opressões sociais e o colocando numa situação de sujeito partícipe desse processo. Ok. Dani, então, como que a gente tem ali, percebam que é uma tendência totalmente de contraponto a tecnicista. E aí elas estão ali no mesmo contexto histórico, né? 70, 80, e estão ali debatendo, e aí exilados políticos, e aí pessoas morrem, e aí o jogo de interesses muito forte, manutenção do sistema, dos discursos, né? A gente tem uma organização militar que não quer perder o poder, que não quer perder o controle, e você vem com uma tendência que fragmenta esse controle, né? Que quer colocar esse controle abaixo, né? Então, você tem uma disputa de poder muito grande. Ao mesmo tempo, a libertária, ela surge... Por que a libertária não é libertadora? Né? E aí é legal a gente pensar sobre isso. Primeiro que é um movimento diferente, no sentido... ele tem uma mesma base, né? Uma base voltada para o diálogo, para a palavra, mas ele tem uma base muito ativista em relação aos objetivos educacionais, uma base muito autogestionária também. Então, por exemplo, o método Paulo Freire, ele teve raiz, ele se enraizou, ele teve uma prática, escolas desenvolvem o método Paulo Freire, o mundo tem escolas com o método Paulo Freire. Já na tendência libertária, a gente não pode dizer, tem uma escola de tendência libertária. Não sei se tem. A gente pode ter iniciativas, influências, porque essa escola, ela vai muito no confronto político, ela vai muito no controle da gestão, ela quer essa horizontalização muito forte, ela é ativista nesse processo. Então, ela trabalha muito pouco conhecimento acumulado historicamente, mas trabalha mais esse processo de autogestão, esse processo de organização, esse processo sistêmico de tomada de poder. Então, a libertária tem esse foco. Então, quando a gente fala de tendência libertária, se você quiser pensar na libertária, você pensa, então, em movimentos ativistas de tomada de poder.
Então, isso é a libertária, né? Essa tendência pedagógica, né? Que vai trabalhar com assembleias escolares muito fortemente, no sentido de horizontalizar as falas, as relações de poder, em que todos podem trazer uma opinião, em que essa questão da auto-organização, né? Ela é muito forte de se auto-organizar enquanto movimento social. Bom, e aí a gente chega na crítica social dos conteúdos. Todas, gente, no mesmo contexto histórico, tá? Todas se apresentam ali em embate a uma escola tecnicista, né? Contrapondo-se a uma escola tecnicista que tem aí, fica aí muito tempo num processo opressor aí em relação à educação. E aí a crítica social dos conteúdos, que é uma iniciativa de Libânio e Saviani, e o nome dela já diz muito para que ela veio. Ela é uma tendência crítica, ou seja, por isso ela é progressista. Ela é social, ou seja, ela tem a ver com os processos de emancipação da sociedade e dos despossuídos, dos conteúdos. Então percebam que ela tem um foco no conhecimento acumulado historicamente. Aí é um grande diferencial da libertadora e da libertária. Enquanto a libertadora e a libertária não têm esse apreço pelo conhecimento acumulado na história, até por dizer que esse conhecimento é um conhecimento imposto, elitista, a crítica social dos conteúdos valoriza esse conhecimento acumulado na história, mas faz a ele uma crítica social. Então, vou dar um exemplo aqui bem pífio para a gente poder entender esse processo que Saviani e Libânio queria trazer. Além de trabalhar com o conhecimento, a ideia era partir da experiência desse estudante, ou seja, olha um pouquinho da Escola Nova aqui também, que a Escola Nova trouxe sim questões para a gente pensar essa relação ensino e aprendizagem. Lógico que ela não se caracterizou como progressista no sentido da emancipação, mas lembram que eu falei para vocês que as correntes e as tendências, em muita medida, elas conservam e elas abandonam práticas umas das outras? Então, isso também acontece. A tecnicista manteve muita coisa da tradicional, certo? E evoluiu no seu pensamento no sentido da exploração de mão de obra, coisa que a tradicional não tinha pensado, até porque o contexto histórico naquele momento não era de tantos avanços industriais. Não é verdade? Quando eu falo que a crítica social dos conteúdos ela vai partir da experiência desse estudante, então ela pega uma carona aí na Libertadora de Paulo Freire, né? Mas ela não fica só no conhecimento, né? Ela quer problematizar esse conhecimento acumulado ao longo da história. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Eu sou professora de 5º ano ou 6º ano, eu vou trabalhar ali, né? A questão de como o Brasil é invadido por Portugal, aí olha a diferença. Eu não vou trabalhar o descobrimento do Brasil. Eu vou trabalhar a invasão dos portugueses no Brasil. Entende que tem diferença de concepção? Eu estou fazendo uma crítica social ao conteúdo quando eu trabalho a invasão dos portugueses no Brasil, quando eu trabalho a tomada de riqueza dos portugueses no Brasil, quando eu trabalho a expropriação à cultura indígena pelos portugueses no Brasil. Então, eu não tô trabalhando o conteúdo acumulado, imposto e elitista. Eu estou fazendo uma crítica social a esse conhecimento. Mas por que Saviani e Libânio vão dizer que é importante que essa população, essa classe trabalhadora, saiba desse conhecimento que foi construído historicamente, justamente para se posicionar, para se emancipar e para se fazer crítica. E aí Saviani vai dizer uma frase muito interessante que ele diz que as classes trabalhadoras precisam ter acesso ao que a elite tem. E ele está falando de cultura, ele está falando de lazer, ele está falando de conhecimento. Até para a gente se posicionar criticamente em relação a esse conhecimento. Por isso que na crítica social dos conteúdos, os conhecimentos acumulados, eles são importantes num momento de crítica, num movimento de crítica. Então, a questão do diálogo, a questão da horizontalização na relação professor-estudante vai acontecer, os processos são construídos, a avaliação ela vai ter um entendimento formativo no sentido de que essa avaliação ela é um processo, né? Ela é um processo, igual o processo de construção de conhecimento. Então, a crítica social dos conteúdos vai fazer esse movimento. Mas chega um momento que Saviani, ele quer aprofundar um pouco mais isso, no sentido de trazer a metodologia do materialismo histórico dialético para essa essência pedagógica, né?
E aí é quando a gente tem ali uma separação, a crítica social dos conteúdos fica aqui, e agora a gente vai ter uma pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia baseada, né, nos movimentos relacionados à dialética, à contradição, à totalidade. Então, Saviani vai tentar trazer no materialismo histórico-dialético uma organização de uma pedagogia. Então, ele vai fomentar, ele vai teorizar a pedagogia histórico-crítica. E aí ele vai trazer um movimento, né? Ele vai trazer dentro do currículo prescritivo, ele traz como essa organização se dá. Então, ele em termos de processo de construção de conhecimento, ele vai dizer que vamos partir do interesse do estudante, no caso da experiência do estudante, dessa experiência inicial, dessa prática social inicial. Ele pega uma carona em Freire, ele pega uma carona na própria crítica social dos conteúdos. Então, a gente vai partir da experiência desse sujeito, do que ele já tem, né, de conhecimento. A partir do momento que a gente vai partir disso, dessa prática social inicial, a gente não pode parar nela, porque se a gente para nela, a gente vai parar no senso comum. Então, qual é o papel da escola? É problematizar o conhecimento acumulado ao longo da humanidade. Lembra da crítica social? Então, pedagogia histórico-crítica. Então, ela vai trazer o processo histórico desse conhecimento. Problematiza isso. Aí o que esse estudante já tem de conhecimento, mas essa problematização que é papel da escola fazer, vai gerar um movimento de pesquisa, né, desse estudante e de catarse, ou seja, de compreensão. Até que essa prática social que é inicial, que ele chega com a experiência dele inicial, se torne transformadora. Então, vou dar outro exemplo aqui, que eu falo sempre nas minhas formações. O estudante chega na escola, sei lá, o estudante de 5, 6 anos, sabendo sobre a água, que a água molha. O que você sabe sobre a água? Eu sei que a água molha. Ok. Eu vou partir de que a água molha, que é o que ele sabe, a sua experiência, a sua prática social inicial, a sua experiência inicial. E eu, enquanto escola, preciso problematizar isso com o que a gente já tem de construído pela humanidade. O que a gente já tem de conhecimento sobre a água construído pela humanidade? A gente sabe que a água, ela tem uma fórmula, a gente sabe que ela tem características próprias, a gente sabe que ela pode ser escassa, em alguns lugares ela tem uma questão de escassez. Olha a questão crítica histórica junto aí. A gente sabe que ela está em rios, lagoas e mares, a gente sabe que ela faz parte do corpo humano, a gente tem muito de água, que os alimentos têm água. Então, olha só. O papel da escola é valorizar essa experiência inicial desse estudante sobre a água, mas, ao mesmo tempo, problematizar isso com o que a gente já tem de conhecimento acumulado ao longo da história. Problematizar numa perspectiva social, até que você chegue a questionar a água. E essa água vai ser questionável porque existem lugares que não tem água para todo mundo, existem lugares que a água é racionada, e isso tem a ver com o quê? Com uma questão histórica, social e política e econômica. Então, percebam que a pedagogia histórico-crítica, que é fomentada por Saviani, que Saviani traz esse processo de conhecimento, ela traz ali o materialismo histórico e dialético para a gente pensar nesse conhecimento como uma via em que vai e volta na história. Então, a gente precisa pensar nesse conhecimento situado na história e transitório na história. Ele transita pela história e ele tem um movimento de praxis, que é a teoria e a prática. Então, nesse sentido, a gente tem a pedagogia histórico-crítica, né? Que é essa pedagogia fomentada por Saviani. Pessoal, dito todas essas coisas, né, em relação às concepções e às tendências pedagógicas, eu espero ter contribuído um pouco com esclarecimentos para vocês a respeito de uma forma mais ampla e mais geral sobre esses dois grupos de tendências que Saviani, Libânio e de Giorgi trazem para a gente, as liberais e as progressistas, e ter feito vocês pensarem como que isso acontece de fato na sociedade, qual que é a relação com o papel da escola, qual que é a relação com o ensino e aprendizagem, com o currículo, com a avaliação, para quando vocês pensarem nessas tendências, vocês pensarem nos seus princípios e nos seus fundamentos. Eu espero ter contribuído com vocês e até um próximo momento, se a gente tiver oportunidade. Obrigada, eu espero que todos estejam bem e fiquem bem nesse momento que a gente está vivendo, que é político, que é econômico, que é social e que tem tudo a ver
com as tendências pedagógicas, né? E como a gente aprende, e como a gente avalia, e como a gente se relaciona nessa relação homem e sociedade. Então, obrigada, até a próxima, até mais.